Olá! Seja bem-vindo, gente. Hoje vamos ver caso da Raja do Yuri 22, né? Que eu prometi que eu ia trazer, eu trouxe aqui, tá? Então bora nessa relação, bora! Rapaziada, vamos falar então sobre esse desabafo que aconteceu no vídeo. Cara, falou que durante a live inteira, a gente traz o corte completo. Detalhe pra você, tá? Não vou conseguir trazer o vídeo principal porque já tá tarde, eu tive problemas com internet. Não consegui fazer esse vídeo, fico com eles, claro, né? Se você curtiu o conteúdo, aquele likezão fortalece demais. Trabalho. Bora! Eu falei assim um pouco por cima em um perfil privado meu e acabou vazando, né? E não esperava que isso fosse acontecer, mas tá, vamos lá. Como vocês imaginam, como devem saber, né? Eu tinha viajado e eu voltei pra casa. Eu não fiquei muito tempo assim fora e eu não tinha dito o lugar que eu ia, de praxe. Mas eu tinha ido pros Estados Unidos e eu tinha ido acompanhada, né? Acredito que a maioria já sabia, imaginava, enfim. E aí eu fiquei pouquíssimo tempo e voltei pra casa. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês o que aconteceu. E eu não vou tentar não ler o chat. Então, assim, ignorem se eu me perder um pouco nas coisas que eu vou dizer. Porque eu tô bastante nervosa falando disso, na verdade. Não tem problema não, não tem problema não. Que te perdeu na conversa, tem problema não. Eu vou começar de um começo. Todo mundo sabe que eu namorava com o Yuri. As pessoas veem as coisas, né, e tudo mais. Mas, gente, eu tô meio desnorteada de falar sobre isso. Então, me desculpa se eu falar devagar. Mas, enfim, eu namorava com o Yuri. Quando eu conheci ele não era grande como ele é hoje em dia. Ele era menor. Pequeno. Mas, enfim, eu gostava muito dele. Não é esse o ponto. Mas eu conheci ele como uma pessoa diferente do que ele é hoje em dia. Então, às vezes, até rebatendo um pouco do que eu recebo, das pessoas que me taxam como algo que eu não sou, ou que elas não sabem exatamente a cronologia das coisas, até pra explicar pra essas pessoas que quando eu conheci ele tinha outra vida. Não Não é era. na casa dele não, que tava debaixo aqui não. Eu ganhava muito mais do que ele. Pelo menos, assim, umas 5 vezes mais. Caralho! E esse não é um detalhe relevante nem nada, mas eu só queria frisar para as pessoas entenderem que essa nunca foi uma questão pra mim. A gente começou a namorar e eu gostava muito, muito, muito dele. Ele também, acredito que gostava muito, muito, muito de mim, pelo menos era a maneira que eu me sentia, né? Era muito legal, era muito divertido, eu gostava demais, ele era muito engraçado. Ele é engraçado ainda, ele não morreu, mas enfim. O tempo foi passando, né? E aí a gente começou a morar junto. E tem uma coisa que eu dizia antigamente, que ela não era totalmente verdade, que era que a gente tinha terminado por conta de distância. Isso não é 100% verdade, e eu vou explicar pra vocês o motivo da gente ter terminado na primeira vez. Então... O que houve comigo? Porra! Você morreu. Tá. Então Yuri e Raja já terminaram, mas tava voltando, né? Vai. Não sei, eu fiquei em uma situação naquela época, não tô colocando a culpa nele, a culpa foi minha, Coloca uma câmera aqui, vai. mas que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa tímida, então eu tinha muita dificuldade de fazer o meu conteúdo, assim, sabe, de produzir, porque eu sempre fui muito tímida. Até hoje, na verdade, eu tenho um pouco de vergonha de postar no meu próprio Instagram, mas eu tinha saído da GH, onde as pessoas me ajudavam ali a fazer as gravações e tudo mais, e eu tinha ido morar com ele, porque a GH do curso tinha acabado, então eu fiquei muito perdida nessa parte. E Gente, sabe que o laço que colocava aqui, rascou. Entendeu? Quando eu vi, será o vídeo que eles Na conta que é na pegaram televisão? uma pessoa que não entendia nada de criação de conteúdo, é real, eu não entendia nada. Então, assim, nessa época, foi uma época muito triste pra mim, e aí eu deixei Pega aí, pra vocês. E, não sei, eu centralizei muito da minha vida em um relacionamento, né? Um relacionamento com o Yuri. E aí... Calma aí. Ele fazia muita live e ele vai lembrar disso, eu sempre ajudei ele em tudo.
eu acabava, como eu morava com ele, né, e eu não pagava aluguel, e ele também não, porque era uma casa alugada pela Los Grandes, se não me engano. Eu vou ficar aqui. Obrigado, tá? Tá. Pra ajudar ele, também me ajudar, né? Eu sou bastante organizada, então eu ajudava ele em casa. Aê! Fazia comida pra ele, enfim, limpava a casa. E assim, esse tipo de serviço Sim. não é muito valorizado. Não sei se vocês já perceberam isso, se vocês pensam nisso, mas normalmente não é muito valorizado, assim. Quantas vezes você agradeceu a sua mãe por ela fazer alguma coisa por você, por ela fazer um almoço pra você? São raras as vezes Olha, que ó. faz isso, até eu, às Olha, vezes. amor, faço isso, aqui vamos. mas é chato, sabe? É chato. Mas eu Gabriel! porque eu gostava muito dele e Tem refrigerante? na época que essas coisas aconteceram, ele tava começando a fazer live de cassino. Ih. E aí ele fazia por muito tempo, porque Refrigerante! eu tinha certeza que quanto mais tempo, mais horas ele Refrigerante! ganhava proporcional a essas horas. Então ele ficava todo Vem cá do lado aí. acordado em maio, todo o tempo. Eu não fazia nada pra ele mais. Tipo, e ele tinha trocado o dia dele pela noite, então quando eu tava acordada, ele tava dormindo. E quando ele tava dormindo, Ó, refrigerante tem? Refrigerante tem. eu acho que Quer gelado? pra ele ter mais pontos, Calma aí, gente, eu vou correr refrigerante. a galera ficava Ah, contigo. dele na parte da noite, porque as outras pessoas tinham fechado a live. E aí eu fiz a live por muito tempo e eu comecei a me sentir um pouco de lado. E nisso a convivência foi ficando um pouco difícil. Eu acho que ele era mais imaturo, então eu também era mais imatura. Muitas coisas aconteceram, não era muito assim saudável, digamos. E eu comecei a me sentir bem sozinha, bem de lado, assim. Eu nem conversava mais com ele direito. Isso a gente morando na mesma casa e eu, tipo, tentando ajudar ele e tudo mais. O estopim, assim, pra mim, que fez eu voltar pra minha casa, foi porque eu tinha dito uma vez pra ele me ajudar com uma coisa, de tarefa doméstica, assim, e ele não me ajudou. Era, tipo, sei lá, pra levar o lixo, ele não levou, e aí encheu de bicho, e era a única coisa que eu tinha que fazer, não tinha que fazer mais nada, era literalmente a única coisa, sendo que eu fazia muita coisa, e eu tentava ajudar ele, assim, com tudo e tal. E nesse dia eu vi que eu não tava recebendo ali muito carinho, né? Que a maior parte do tempo dele tava dedicada pra outra coisa. E aí, nesses horários que ele dormia, porque ele dormia durante o dia, eu pegava as minhas coisas, colocava dentro de, tipo, uma caixa, embalava tudo enquanto ele tava dormindo e levava pro correio. Aí eu fiz isso durante uns 3 dias até eu terminar tudo. E aí eu conversei com ele. E isso ele não tinha nem percebido, gente. A gente realmente não tava conectado com nada naquela época. Com nada. Era muito sobre morar na mesma casa e não ter nenhum tipo de convívio de nada. Aqui, ó. Durante esses dias, quando ele dormia, eu guardava as minhas coisas e levava no correio. Eu fiz isso acho que uns 3 dias até mais quando eu em casa, né? Isso de você não PC, minhas roupas, coisas assim. Que tinha que tirar de casa, enquanto eu tinha Opa, voltei. casa, aí eu voltava Ih, gente, começou a chorar. desse. Então a minha mãe tinha Chora não, Rádio. aí eu cheguei e conversei com ele, falava que a gente tinha conversado mais direito, não ia dar, não tinha como sustentar um relacionamento dessa maneira e eu precisava voltar pra casa da minha família porque eu tava me sentindo muito mal. Eu já não tava conseguindo trabalhar direito, como eu tinha dito pra vocês. E não sei, eu tava meio depressiva, assim. Então, Porra. essa foi a época que ele começou a ganhar muito dinheiro. Então, pra quem diz que eu comecei a namorar com ele por conta de dinheiro, na verdade eu ganhava muito mais que ele, muito mais quando eu comecei a namorar com ele. Ah, outro minuto, vai. Outro minuto já tá bom já. No momento em que ele Não tá ruim, começou a não. ganhar mais dinheiro. E aí eu passei um bom tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, gente, eu sou muito ruim de lembrar as coisas, muito ruim mesmo. Eu não lembro quanto tempo foi que eu fiquei na casa dos meus pais, né? E os meus pais me acolheram. E foi muito bom ter ficado aquele tempo na casa dos meus pais, porque eu via os filhos das minhas amigas que eu amo muito, que são crianças, né? E eu tava sempre. Ah, não, eu cara. tava sempre me ajudando, foi quando também eu comecei a frequentar mais a academia. Então eu consegui, assim. Eita, te dá porra na cadeira, ai que graça. Nessa época que eu fui levando as coisas, depois que eu voltei a fazer live, eu senti que eu tinha esse propósito de fazer live. Eu fazia muita live Também. acompanhada. Quem me acompanhava naquela época.
em São Paulo pra poder fazer a CPM. Jogar o... Cadê a toalha? Tá? E aí eu comecei a fazer a CPM. E aí na CPM eu assim, sabe? Foi tão legal. E voltei a Meu Deus, você já porra da cadeira aí. Fica aqui. Mas eu sempre achei ele um gênio. Para acertar. E aí numa dessas, eu já tava Ih. Só que assim, eu gente, fazer umas coisas que se eu falo, vocês não vão acreditar. Vai, vou falar. Eu tô falando isso com rancor. Nada do que eu estou falando é com rancor. Mas ele fazia umas coisas muito engraçadas. Ele foi pro Paraná. Ele e um amigo dele. Ele ficou na minha casa no Paraná com meu pai e com a minha mãe. Sendo que eu tava morando em São Paulo. Ele me mandava um monte de coisa o tempo inteiro. Ele tinha uma coisa que ele fez uma vez. Ele sabia que eu gostava de maquiagem. Ele tava na frente de uma Sephora, ele tirou uma foto e postou nos status. Porque eu sempre, tive ali o número dele, sabe? A gente não tinha terminado, obrigado. E eu achei isso muito engraçado, porque tava na cara que aquilo era pra chamar a minha atenção. Ô, cadeira, por favor, cadeira. Aí outra coisa que ele fez também, ele não morava em São Eu Paulo. gosto muito de tu. Ele alugou um apartamento no prédio que eu moro. Ele alugou um Airbnb no prédio que eu moro atualmente. E aí ele sabia que eu postava na cadeira. É, mano, no prédio, caralho. De madrugada, porque eu Tão grande. eu vi que a casa tava nesse horário. E ia lá, Eu já ia pro canto. ele tinha descoberto o meu endereço. Eu achava que era o meu pai que tinha dito, a minha mãe, alguém. E não era. Ele descobriu, sei lá, eu acho que ele via no fundo dos meus stories. Isso não conversando comigo, tá? No fundo dos meus stories, o padrão mais ou menos. E eu falava às vezes na live que eu morava perto do primeiro e tal. Nem gosto muito de eu falar isso. Eu pretendo ficar aqui, tá? Eu fui atrás, Descobre, eu tenho queria cartão, voltar. evidência para cuidar do meu futuro. Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio. Tem um gerente. E alugou um apartamento aqui. Eu não vi ele nenhum dos dias que ele ficou aqui, mas quando eu descobri que ele tava aqui, eu fiquei brava, porque eu queria que ele seguisse a vida dele, sabe? Porque eu sabia que se em algum momento eu chegasse a seguir a minha vida, assim, conhecesse outra pessoa, isso, gente, isso já tinha muito tempo que a gente tinha terminado, tá? Eu sabia que ia magoar ele, então eu não queria que ele ficasse magoado, então eu não dava muita esperança, não conversava muito, porque eu sabia que isso ia alimentar nele um sentimento, né? E se alimentasse, eu seria responsável por isso. Então, gente, calma, deixa eu lembrar um pouco das coisas. Passou-se um tempo, e aí eu finalmente aceitei conversar com ele. Ele veio até minha casa, e aí eu conversei com ele, acho que foi no dia que vazou uma foto dele aqui, esse negocinho aqui, de madeira. E aí, ele veio aqui e conversou comigo, e eu lembro que ele estava sentado nessa escada aqui. Se ele chegar a ver isso por algum motivo, ele vai saber que ele estava sentado nessa escada. Ah, não. E ele tinha me dito que ele tinha ficado muito mal com o término, com a situação. E ele tinha perdido todo o dinheiro dele. Porra! Caralho. Todo o dinheiro da época que ele Na verdade, o refrigerante tá forte, tá? deixou de lado, quando a gente morava junto, que ele tinha feito naquela época, ele tinha perdido tudo. Ganhando de novo, né? Porque ele começou a crescer muito, muito. Eu lembro que os clipes dele começaram a viralizar bastante e eu também tava... Gente, segunda parte, tá, gente? Na próxima vez, tá? Eu me entendeu. O Uri começou a fazer cassino e de novo na rádio, né? E aí os dois terminaram. Beleza? Se você gostou do história do canal, até a parte 2, tá? Vou lançar hoje. Tipo assim, essa parte que eu vou lançar hoje, amanhã eu vou lançar a parte 2. No mesmo dia. Beleza? Tchau. Até a parte 2.